O que vem acontecendo, de fato, é a falta de vontade das pessoas de tentar entender as ideias e o ponto de vista das outras pessoas. Ninguém para escutar uma ideia do início ao fim, sem julgamentos e só depois decidir a sua própria conclusão sobre. Normalmente o que acontece é se o apresentador da ideia pertence a algum grupo ou algum dogma no qual você despreza, a sua mente, por influência do seu ego, te cega ao real entendimento que você poderia ter se você escutasse. Poucas pessoas possuem a humildade de ouvir o outro sem pré-julgamentos. Essa humildade se conquista conhecendo melhor o seu próprio ser, se desprendendo do ego e da ideia de que você já possui o conhecimento, e que nada que o outro vai dizer possa sequer complementar o que você acha que sabe. Essa ignorância proporcionada pelo ego faz com que as pessoas se distanciem uma das outras, colocando o outro como uma ameaça e inimigo, resultando no rompimento de laços familiares, de amizades ou de relacionamentos amorosos. Ou seja, puramente por falta de proximidade, empatia e paciência, para escutar e realmente compreender o outro. A partir do ponto de vista de uma sociedade que vive no Twitter esperando o momento certo para poder cancelar uma pessoa, espera-se sempre o pior de uma situação. Nunca buscam entender a linha de raciocínio ou as reais intenções da pessoa. Obviamente, você nunca vai ser capaz de simpatizar ou empatizar com alguém que você vê como inimigo. Uma dica minha para você, e aí você vê se você segue ou não, é uma decisão sua, né? É para você parar de olhar para os outros como se você fosse o certo da história. Considere a possibilidade de você estar errado também. Sabe, para de olhar com a visão de juiz, não julgue, pelo menos não até você compreendê-lo honestamente, estando de mente aberta e desprendido do ego. E cara, isso serve de dica para todo mundo, sem exceção, porque todo mundo é sujeito ao ego. Você não é superior a ninguém, e essa é a real igualdade. Mas por que as pessoas elas pensam que elas são superiores às outras? Bom, eu acredito que talvez seja porque a vida inteira, todos os momentos, desde que a gente é criança, a gente passa a vida construindo o nosso ego, né? Edificando o nosso ego. Seja criando personagens ou personalidades que forçadamente a gente adere ao nosso ser. Tem uma frase do Sadhguru que explica bem isso. Eu vou ler aqui. How you are should never be determined by how someone else is to you. Once you allow that, you will be a slave all your life. Traduzindo fica, como você é, não deve nunca ser determinado por como as pessoas são pra você. E uma vez que você permite isso, ou seja, uma vez que as suas características são determinadas com base no que você gosta de outras pessoas, no caso esse daí foi um comentário meu, você será escravo a sua vida toda. Você pode se inspirar pelos outros, admirar as ideias, admirar o ser, admirar as estratégias. Você pode usar as outras pessoas como referência, mas nunca a ponto de querer fazer algo, acreditar em algo só porque alguém disse, ou só porque alguém fez. Busque no seu interior. Faça uma investigação interna dos seus próprios pensamentos e ideias. Sabe, faça perguntas para sua mente. Entenda o porquê da sua mente ter compactuado com alguma parte daquela ideia. E reflita se aquilo vale a pena você seguir. Se para você isso faz sentido. Acho que seguindo por esse caminho é o mais próximo do que a gente pode chamar de ter personalidade. Porque, sinceramente, na minha visão, a própria personalidade é uma fantasia criada pela nossa mente. Não que seja algo bom ou ruim, enfim. Sem julgamentos, cara. Independente do intuito. Na minha opinião, a personalidade é mais uma carta do ego. Essa parte do vídeo, ela pode machucar bastante o seu ego. Porque compreender que os seus gostos pessoais, a sua comida preferida, seu time de futebol, aquela banda que você curte, enfim, todos os seus gostos pessoais mesmo, nada disso faz parte do seu verdadeiro eu. Isso só compõe, na verdade, as preferências do seu corpo e da sua mente. Talvez esses gostos pessoais sejam moldados pelo que te conforta mais, pelo que mais traz sentimentos felizes. Mas a real é que isso foi construído. Se você tivesse outras situações, se você passasse por outros momentos na sua vida, talvez você fosse diferente, tivesse outros gostos. Por isso que existem várias culturas, vários gostos diferentes, várias formas de pensar diferente, várias formas de enxergar algo diferente. Enfim, cara, não se prenda muito à sua personalidade, porque isso também faz parte do ego. Bom, e agora eu vou falar sobre um outro ponto muito forte do ego, que aí a gente entra mais num ego coletivo, num ego construído em conjunto mesmo, que é a dependência de um salvador externo. Então, entendendo que você é um ignorante, com senso de superioridade e com um ego enorme, parte de mim queria falar que eu tô brincando, mas não tem como fugir muito disso, cara, é o que a gente realmente é. Enfim, entendendo isso, o que acontece é que pouco a pouco as pessoas vão se acostumando a necessitar de um salvador externo. Assim, algo ou alguém que vai minimizar as suas dores ou o seu sofrimento. E muita gente busca isso em relações amorosas, familiares e em amigos também. E cara, dependendo, se você der sorte,
Isso é válido, sabe? Não tô falando que é bom ou ruim, mas entenda que você nunca vai conseguir curar um ferimento interno a partir do externo. Pelo menos tenha isso em mente. Mas por um outro lado, muita gente busca esse salvador externo em figuras totalmente distantes, como em políticos, influencers, ídolos, ou até mesmo imagens totalmente reais de algum ser que a sua própria mente cria. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa ela acha que ela tá sofrendo por algo, quando na verdade é a mente dela que tá sofrendo por pura vontade de estar em constante conforto. E aí a pessoa se vitimiza, demonstra todo esse sofrimento pra todo mundo, se expõe e às vezes até recorre a forças políticas pra tentar cancelar a pessoa, processar a pessoa, sei lá, até prender alguém, porque ela diz que se ofendeu com aquilo, ou porque às vezes a mente interpretou aquilo como algo ofensivo, sei lá. Olha, aqui é a minha opinião. Se você se ofende com algo, é a sua mente que se ofendeu, e não você. Logo, o problema tá na sua mente. A gente tem que ter humildade de compreender isso, cara. De entender que o problema tá na gente, e não nos outros. Sabe? Pelo menos tenta consertar isso internamente antes de recorrer a algo externo. Porque aí é fácil, né? Você recorre a algo externo e a pessoa resolve ali o problema que você quer resolver. Mas caminhos fáceis não vão te fazer ficar mais forte, não vão te criar resistência. E é claro, gente, isso se não incluir ameaças, risco de violência ou qualquer tipo de crime, seja em meio verbal ou físico. Eu vou bater na tecla do que eu falei no meu outro vídeo, sobre o sofrimento excessivo. Isso tá ligado diretamente em tudo que eu falei nesse vídeo, sobre ignorância, sobre o ego inflado, sobre a dependência em salvadores externos. Existem inúmeras possibilidades para você sofrer no mundo. Pode ser também criar expectativas reais, como se aquilo que você imaginou fosse realmente acontecer como você quis. Ou seja, coisas como ficar se projetando no futuro ou remoendo do passado. Todo esse sofrimento excessivo ele pode ser curado simplesmente estando satisfeito com o presente. E apenas com o presente, tendo em vista que ele é o único que importa. Sabe, para de se importar com as coisas desse mundo como se elas fossem realmente influenciar o seu verdadeiro ser. Nada, nem ninguém pode denegrir ou sequer interferir em quem você realmente é. E nem você, cara, você não consegue tocar o seu próprio ser, você não consegue moldar o seu próprio ser. Você consegue moldar a sua mente, o seu corpo, a sua personalidade, que a gente chama. Você consegue alimentar o seu ego, você consegue se desprender do seu ego, mas o ser real que existe dentro de você, o que eu chamei de observador no outro vídeo, esse ser ele é imutável, não tem como a gente alcançar ele só observa tudo. O que a gente pode é se conectar a esse ser, para tentar ser o mais puro possível, e automaticamente alcançar uma felicidade inexplicável. Então entenda que nada te machuca e nada te falta. A presença é o único combustível que te mantém. E é isso, caras. Eu peço que você deixe o like aí se você gostou e se inscreva aí se você quer realmente me acompanhar. E é muito importante que você comente aí embaixo algum dilema que você possui, alguma coisa que você tem na mente, alguma ideia que você possui para algum vídeo para eu fazer, ou críticas também, críticas negativas, críticas positivas, enfim, qualquer coisa é bem-vinda. Entenda que essa é a minha opinião, é a minha visão atual do que eu vejo no mundo, e eu não sei como eu vou trazer os comentários para ler em algum vídeo, não sei se eu vou trazer em algum vídeo para ler ou se eu vou fazer vídeo para ler os comentários. Enfim, eu ainda não pensei nisso, mas eu vou pensar. E pode ter certeza que eu vou trazer. E é isso, amigos. Eu sou o Chabiral e para você, o meu tchau.